Voltamos com o nosso Tome Ciência, que nesse especial sobre a Amazônia trata da alimentação, da possibilidade de que a Amazônia venha a ser um verdadeiro celeiro de novos produtos para serem consumidos no Brasil inteiro. Para isso, nós temos aqui a colaboração da presença do professor Valdeli Knupp, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, o professor Hiroshi Noda, que trabalha na pós-graduação da UFAM e se dedica à aclimatação, né, nessa região dos produtos, a Noemi Ishikawa, nossa, hoje vai ser uma beleza do nome, porque é pesquisadora do INPA, e o Felipe Schleder, que é chefe lá do restaurante Banzeiro, especializado agora em criar novidades nesse caminho que falávamos. Bem, Valdeli, eu pesquisando vi uma coisa muito curiosa, que você defender que urtiga é altamente comestível, né? Quando todo mundo fala isso, vai dar coceira, vai dar... E substitui espinafre. Como é que é essa história? Com certeza. Não, urtiga é uma planta fabulosa. E para falar da urtiga, eu quero mostrar esse livro aqui. Deita ele um pouquinho, assim, que facilita. Plantas Alimentícias Não Convencionais, PANC, né, no Brasil, que é um guia de identificação com aspectos nutricionais e receitas ilustradas, entre elas o famoso Ariá, que foi citado aqui. Para mostrar o Ariá. Que foi citado aqui pelo Dr. Hiroshi, pelo Felipe Schleder. Né, e aqui a gente vê um detalhe, né, do ramo florífero da espécie, o hábito da planta cultivada, as raízes tuberosas na planta, as raízes tuberosas já lavadas, pronto para consumo, e 3 receitas ilustradas, né, com Ariá caramelizado, né, que o Felipe citou bem, ela carameliza muito bem, um purê de Ariá, que é fantástico, né, tem muito amido, um amido finíssimo, e um Ariá soltê aqui, chiquérrimo, com vitela, um prato chique da alta gastronomia, inclusive de um restaurante do Instituto Plantaro, em Nova Odessa, em São Paulo. Então essa é uma planta, como o Hiroshi falou e o Felipe, que a gente não entende, né? Tem uma Esse livro foi feito pelo senhor? Sim, esse livro é de minha autoria, com o Arri Lourenço do Instituto Plantaro. Dá para ver pela grossura que ele está estudando muito espécie. É um livro de peso, realmente, tem 2 quilos, 351 espécies, mais de 3.000 ideias para os chefes, para as cozinheiras, para os cozinheiros, e 1.053 receitas ilustradas. Certo, não tem nenhum problema de fazer comercial. Quem quiser, pode procure adquirir nas melhores livrarias do ramo. Na melhor livraria e no site do Instituto. Isso. Mas falando da urtiga, então. A urtiga está aqui, não é uma espécie só. Né? A urtiga é uma família grande, inclusive o mapati que eu mostrei da minha camiseta, a uva da Amazônia, atualmente pertence à família Urticácea. E eu sou um fã das urtigas e não fui eu que inventei. Claro que eu adaptei as receitas, inventei formas de uso, acrescentei algumas outras espécies de urtiga que não são tão citadas na literatura como comestível, mas uma das mais comuns no Brasil, aqui na Amazônia e no Sul, é a aurera. Então, nome científico, né? A Noemi falou de nome científico de fungo, e nome científico é essencial para trabalhar com punk, né? Que são as plantas alimentícias não corriqueiras, porque as pessoas entram no Google, em qualquer lugar, e você pode procurar. Se você procura pelo nome popular, pode gerar dúvida. Mas Urera caracasana, por exemplo, está no anuário do IBGE, um anuário publicado na década de 70, pesquisado a campo na década de 70 e publicado em 80, 85, onde ela está lá classificada como hortaliça folhosa. A urtica dioica, que é uma urera da Europa, uma urtiga, né, da Europa, é tradição no Canadá, é tradição na Escandinávia, é tradição na Suíça, na Alemanha. Como comestível? Como comestível. Tem sopa, né? Em Zurique, na Suíça, sopa na Alemanha, na Escandinávia, sopa, pães, panqueca. Inclusive é um substituto do espinafre, como você disse. Hoje, pela manhã, né? Inclusive, antes de eu vir para cá, a gente comeu urtiga na escola, in natura, eu mostrando para os alunos, cortando como couve, pode ser feita como couve, entrando inclusive na feijoada, pode ser feita empanada, como eu tenho servido aí em eventos, até com nutricionista, eu chamo de pastel de urtiga. Nós temos vídeos disso na internet, está aqui no livro também muito bem ilustrado, e é uma planta resiliente, ou seja, ela produz suas próprias mudas. Nós temos um plantio grande de urtiga no IFAM, no sítio Punk, que é um sítio que eu estou produzindo essas plantas, também tem um plantio de urtiga. Ao contrário de outras, que são as famosas, que você tem que comprar todo semente. Ano. Né? Alface, por exemplo, não é nem todo ano, é a cada ciclo, né? A cada 45, 60, 80 dias, você tem que comprar as sementes. As bertalhas,
as urtigas, capebas, né? E outras hortaliças tradicionais que o Dr. Hiroshi Noda trabalha e que eu estou citando aqui no livro, são plantas resilientes. Para o feijão macuco, né, que é uma planta de destaque nossa ela aqui se também, desdobra, produz suas próprias sementes botânicas ou sementes agronômicas, no caso de estaca. Então a urtiga, eu diria que é a planta mais emblemática das punk, porque ela tem essa história da coceira, da urticância, e tem gente até que brinca assim, pô, mas se entra coçando, como é que sai, né? E na realidade ela não entra coçando, porque o que tem a urtiga? Quando você cultiva ela na sombra, quando ela está num ambiente sombreado, ela já tem poucos pelos urticantes. Se ela murchou, acabou. Inclusive você pode amassá-la na mão e destruir aqueles pelos, que são como gatilhos, acabou. E no último caso, aquela urtiga vermelha, que é a Laportea estons, que tem aqui no Brasil, tem até nas ruas de São Paulo, como espontânea, que ela cresce sozinha. Essa é outra vantagem. Você, além de comer um produto nutritivo, eu até estava mostrando para as nutricionistas essa semana, quando você fala em hortaliça folhosa verde escura, as nutricionistas geralmente citam só brócolis, rúcula e couve. Esquece da urtiga, esquece da bertalha, esquece do açapeixe, esquece da capeba, do caruru, do cariru. Parece então que, pelo jeito, a sua cruzada tem que começar também na escola de nutrição, né? Exatamente. Todas são, inclusive quando eu falei para elas, quem decide isso são as nutricionistas. Eu estava no Congresso de Agroecologia recentemente em Dourados e a reclamação dos agrônomos, agroecólogos lá, é que quem decide se isso vai para o cardápio escolar são as nutricionistas. Como eu estou trabalhando também com elas agora, e provavelmente eu vou tentar convencê-las que realmente elas têm que valorizar mais plantas da agrobiodiversidade brasileira. Você citou algumas plantas aqui que o professor Hiroshi trabalha, eu queria ver o reverso. Normalmente o senhor pesquisa as adaptações de outras plantas ao clima da Amazônia. Agora, o senhor crê que essas plantas originárias da Amazônia podem vingar em outros solos que não o Amazonas para poder ter um consumo aumentado? Então, no INPE nós trabalhamos dentro dessas espécies não convencionais, né? Trabalhamos com espécies do trópico úmido, que é o americano, que é da Amazônia, mas também da Ásia e da África, né? E é importante citar, mencionar que essas plantas são adaptadas às condições amazônicas, né? E então são fáceis de ser produzidas, né? E além disso, como são adaptadas para ser cultivadas na nossa região, não é necessário utilizar insumo nem agrotóxico. E além disso, tem a questão de que essas plantas têm um valor nutritivo extremamente elevado, né? E muito mais do que essas espécies convencionais, né? Então eu acho que pode ser. E elas vão resistir bem? Vão resistir porque são adaptadas nessas condições. Não, eu digo aqui, mas eu estou falando que se forem plantadas em outro ambiente. Então, se for plantada em outro ambiente, o que é? O melhorista lá que trabalha nos Estados Unidos, por exemplo, vai ter que fazer a adaptação dessas plantas para ser cultivado lá. Vai ter que haver a modificação. Por quê? Porque foram domesticadas nessa região, né? Então, eu acho que uma outra questão que eu acho extremamente importante, né? O Felipe falou sobre a questão de quem é que conhece essas plantas. São as pessoas que consumiram, que cultivaram, que mantiveram. Então, esse trabalho que está se fazendo, nesse sentido de preservação dessas espécies, é que não está só preservando a questão material da planta, mas também o imaterial, que é a cultura. Então, acho que essas coisas são associadas, né? Na medida que houver a cultura sobre aquela planta, vai haver a conservação. Bem, já que você citou o Felipe, vamos então ao Felipe. Felipe, conta aí pra gente qual seria, vamos dizer, o aproveitamento mais exótico que você fez de plantas não convencionais. Eu só queria acrescentar o que ele falou. Eu acho que hoje, talvez o grande segredo para a gente ter sucesso, e a gente pode aprender isso com os países mais antigos, como recentemente eu acompanhei a Noêmia numa viagem ao Japão, e nós percebemos que cada região tem um produto muito bom. E não é em todo o Japão que você come o mesmo produto. Então, eu acho que a gente tem que gastar energia para consumir o que a gente tem aqui. O Val tem muitas plantas que não são só da Amazônia, né, Val? Que vale a pena a gente citar aqui, que não são... Esse livro não é de plantas da Amazônia, é do Brasil todo. Então, tem plantas incríveis no Rio Grande do Sul, né? Que é o extremo do nosso país. Tem plantas incríveis. Também não muito utilizadas. Também não Então, da mesma proporção, talvez. Talvez até mais desconhecido do que aqui, né? Exatamente. Então, assim, existem vários, né? Eu sou de Santa Catarina e quando eu era criança,
eu entendia que urtiga era uma coisa que se você pisasse machucava o seu pé. E eu fui conhecer a urtiga diferente através do Val, e a urtiga é uma folha, para quem não conhece, a que eu tenho lá no banzeiro, de um pedaço de torinha que ele me deu e tal, uma planta enorme, é uma folha como se fosse uma couve mesmo. Você chega a plantar, inclusive? Eu tenho uma hortinha no banzeiro de produtos não convencionais, pequenininha ainda, mas de punks, né? Então, existem vários produtos e outra coisa que é legal, todos orgânicos, e eu não me preocupo nem um pouco com a horta no sentido de veneno, de pragas, de nada, porque estão todas lá muito bem e tem muito sabor e muita propriedade. Mas voltando à pergunta que eu te fiz, qual seria, vamos dizer, uma desconhecida que você conseguiu dar uma adaptada? Uma das que a gente falou antes e falou agora foi o Ariá, que nós conseguimos fazer junto com o cogumelo que a Noêmia tá trabalhando em conjunto comigo. Então, essa foi até uma ideia dela, que ela me falou assim, Felipe, o cogumelo tá legal, mas a gente está precisando de textura, preciso que a pessoa mastigue. Aí o Ariá entra com um sabor mais neutro, entra com uma textura bacana e obriga a pessoa a mastigar o cogumelo. Porque quando a gente elabora um prato, nós temos que pensar nisso. O cogumelo você consegue dar uma mordida e engolir ele. Então, com o Ariá, nós conseguimos agregar um pouco de textura no prato e, consequentemente, ter mais sabor. O jambu, que hoje já é bem conhecido, a salivação é extremamente importante, né? Para a gente sentir mais o sabor da comida. A gente pode entender que a saliva entra como se fosse untar a nossa boca para que a gente consiga abrir mais as papilas gustativas e sentir mais o sabor do alimento. Aí você usa em quê? O jambu? A característica do jambu ser usado com o tucupi é justamente por essa. Além de dar essa sensação legal, mas você consegue sentir muito mais o sabor do tucupi se você come com jambu ou se você come sem jambu. E daí surgiu o tacacá, que é uma receita super tradicional, né? Bem, eu vou desafiar aqui a Noêmia a dizer pra gente que outro produto que não cogumelo nativo que lhe agrada, que eventualmente você faz uso. Olha, a primeira taxonomia que aprendi também desde criança é realmente a urtiga. Tá vendo como ela é uma planta importante? É importante. Essa é pra gente deixar de ser analfabeto botânico. Ia pescar, a primeira coisa que eu aprendi a identificar é não usar como papel higiênico também, né? E não tocar na urtiga. Então também a gente tem feito, né? Então, isso assim, o interesse pelas punks. A gente recebe muitos visitantes, muitos pesquisadores do Japão, principalmente. Aí eles chega uma hora que esgota. Quando vem uma, duas vezes para a Amazônia, aí tá com tacacá, tudo, chega uma hora que esgota. Então, uma das atividades que a gente tem feito vem visitantes do Japão, botânicos, pessoas da mais alta linha de exigências gastronômicas. Aí o que eu faço? Eu ligo pro Valdeli, chama até ele de compadre Val, tem alguma coisa aí? Aí ele vem, às vezes até a pé, né? Traz uma sacola. Aí esses botânicos chegam lá em casa, eles comem cru, e é o que eu tenho feito muito gostei do lá em casa, quer dizer, a sua habilidade culinária existe, pelo jeito, porque você chega a sugerir combinação, né? É boa no fogão? Ela é muito modesta. Aí uma das coisas que eu faço muito é pegar as plantas dele, e principalmente a urtiga, ele dá uma sensação de vingança, porque na mata a gente sempre está levando, né? Porque distrai um pouco, toca nela e dá a irritação. Quando a gente põe no prato, todo mundo tem aquela sensação de que agora eu é que estou te incomodando. Te incomodando, eu estou te saboreando. E então, assim, é meio chocante o poder comer uma planta que incomoda a gente na floresta. E os japoneses têm gostado muito do tempurá de todas as punks, e então eu uso muito disso. Bem, eu vou fazer mais um intervalo, já a gente volta com o nosso Tome Ciência discutindo os alimentos, as plantas não convencionais. Um instantinho só, voltamos rápido.